Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está vendo esse programa aqui, essa aula, na verdade, e vai assistir depois no YouTube. Peço a todos que deixem seu like, sua curtida aí, se inscrevam no canal também, que isso aí pode gerar engajamento e render frutos para a gente aí, tá bom? Muito obrigado a todos por estarem assistindo. Depois eu vou passar a colocar aí para quem quiser contribuir. Vou colocar aí a chave Pix, não é assim? Para caso você reconheça, pô, esse trabalho que ele está fazendo aí vale a pena incentivar, insistir aí. Qualquer real que você faça transferência aí vai ser muito interessante e isso ajuda bastante. Então, depois eu vou colocar, caso quem queira, na verdade, se você fala assim, não, esse trabalho é um trabalho legal, quero incentivar, vou deixar a chave Pix aí, você pode contribuir. É a primeira vez que eu estou avisando isso aí, tá bom, pessoal? Depois vai ficar vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom? Tanto no Instagram quanto lá no canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado então a todos por estarem assistindo. Meu nome é Rodolfo Braga, estamos começando aqui, né? Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória. Lembrando que nós temos lá na nossa página www.academiaareté.com.br, temos lá nosso clube de debate que está aberto, tá bom? Lembrando, pessoal, nosso clube de debate, lá você aprende a argumentar, a falar bem, saber que é um argumento inválido, válido, tudo isso com prática, tá bom? Lá eu também ensino como fazer uma introdução para um discurso, como concluir, como utilizar corretamente os gestos, expressões faciais, né? Usar da linguagem corporal corretamente, tá bom? Então é isso aí, vamos começar aqui, porque nós hoje vamos falar do sexto empírico, esse filósofo lá, que é um filósofo do neoceticismo, tá bom? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos varrendo a história da filosofia. Nesse curso aqui que eu chamo de Introdução ao que há de essencial na história da filosofia. É uma introdução ao que há de essencial. Vejam, isso aqui é o básico do básico. Mas lá na frente, caso vocês queiram, eu posso dar cursos mais específicos sobre esses assuntos aí. Na verdade, posso, não é nem só caso vocês queiram. Eu vou dar cursos mais específicos de fato. E o que nós estamos fazendo aqui? Onde nós estamos? Só para vocês se localizarem. Nós temos lá a filosofia como um todo, né? Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Estamos ainda dentro da filosofia antiga, tá? E não vamos acabar ainda hoje, não. Eu acho que nós vamos acabar na semana que vem a filosofia antiga. Então, onde nós estamos? Só para vocês se localizarem. Estamos na filosofia antiga. A filosofia antiga tem 3 grandes períodos. O período pré-socrático, o período socrático e o período do helenismo, que é o último período aqui da história da filosofia antiga. É o período no qual nós estamos. Nós estamos quase no finalzinho do helenismo já. E o que nós já falamos aí? Nós falamos várias coisas aí sobre vários filósofos, várias correntes aí dentro da história da filosofia antiga. Nós falamos do ceticismo pirrônico, falamos do epicurismo, do estoicismo, falamos, por exemplo, do neo-estoicismo, e agora nós estamos falando do neoceticismo, né? O neo-estoicismo terminamos anteontem. Ontem nós falamos começamos a falar sobre o neoceticismo. Falamos do neoceticismo numa perspectiva mais de retomada realmente dessas ideias céticas de Pirro, né? Com Enesidemo, falamos especificamente de Enesidemo ontem. Modéstia à parte, eu achei que a live ontem foi muito boa, a aula ontem o conteúdo foi muito rico. Quem for assistir a aula de ontem vai perceber que o neoceticismo está aí hoje, voltou, tá aí, tá bom? Então assim, muita gente pensa assim, isso aí são ideias antigas e tal. Não, tá aí novamente, tá? Para aqueles, na verdade, assim, para aqueles mais céticos, poderíamos usar esse trocadilho aí, para aqueles mais céticos, o neoceticismo está aí, do Enesidemo principalmente. E até do sexto empírico, nós vamos falar do sexto empírico hoje. Realmente, o nome do cara é Sexto Empírico, tá bom? O sexto empírico, ele vive, depois do Enesidemo, né? O ceticismo ele fica um pouquinho apagado, mas ele retorna com o sexto empírico lá na segunda metade do século II.
que ele vive, né? Ele vive a segunda metade do século II e vai falecer no início do século III, tá? Depois de Cristo. Aqui tudo depois de Cristo agora. Então nós estamos no segunda metade do século II depois de Cristo, o início do século III depois de Cristo. Mas o que tem a filosofia do sexto empírico aqui de importante? Primeiro que o sexto empírico ele deixou algumas obras que chegaram até nós. Ele deixou, por exemplo, as hipotiposes pirrônicas, né? Onde ele fala como é que a mensagem do cético ali. É claro que, olha só, como nós vamos ver, a mensagem filosófica do sexto empírico, ela tem uma diferença, tanto para a do Enesidemo, que já é um neoceticismo, que foi a live de ontem. Tanto é que a live de ontem teve por volta de 1 hora, porque eu detalhei algumas coisas ali do Enesidemo, porque essas coisas dizem respeito tanto à filosofia moderna, quanto à mentalidade de muita gente hoje no mundo contemporâneo. Então, assim, eu honestamente não deixaria de ver a live de ontem. Para quem não assistiu, eu assistiria assim a live toda, porque ela está muito rica em detalhes naquilo que diz respeito à mentalidade atual, tá bom? Então, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, a filosofia do sexto empírico, ela difere tanto, apesar de ser um ceticismo, né, ela difere do ceticismo do Pirro e do Enesidemo em alguns aspectos aqui. Primeiro, vejam que existem algumas coisas aqui que elas beiram a modernidade, pessoal. Isso aqui que é o mais interessante. Vejam que essas questões que vão surgir na modernidade, elas já estão aqui na antiguidade. Era isso que eu falava ontem com relação ao Enesidemo, e muita gente fica achando que a filosofia moderna começou a inovar. Não, essas questões já estavam todas na antiguidade. E por que eu falo isso? Porque muitas das questões que os modernos vão colocar e depois os contemporâneos vão colocar, já foram colocados pelos antigos, essas questões já foram colocadas pelos antigos, e a filosofia medieval ela tratou de responder essas questões também. Então, assim, quando os modernos vão criar aquela filosofia e os contemporâneos vão levar as últimas consequências, eles estão concluindo coisas que já foram respondidas partindo de coisas erradas. Vejam, essa noção aqui agora, por exemplo, vamos começar a falar do sexto empírico aqui. O sexto empírico, na filosofia dele, ele vai colocar uma distinção entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Logo de cara, isso aí vai aparecer na modernidade. Então, na modernidade, isso não é uma invenção da modernidade, isso já está lá nos antigos, né? Ali no ocaso da filosofia antiga, no fim da filosofia antiga, isso já está sendo colocado. Aliás, nós podemos até dizer que uma das, vamos dizer assim, uma das razões pelas quais a filosofia antiga ela foi ladeira abaixo foi porque esses filósofos perderam o fôlego e começaram a colocar questões que não foram capazes de responder, tá? De dar uma solução, vamos dizer, metafísica mesmo. Eles não foram capazes de dar uma solução metafísica. Coisa que só a filosofia cristã medieval, principalmente a filosofia cristã, foi capaz de resolver, tá? Mas que questões são essas? Vamos lá. Algumas delas aqui estavam no Enesidemo de ontem, de Knossos, que nós vimos, e estão no sexto empírico aqui agora. Então, o sexto empírico é o primeiro a fazer essa distinção entre sujeito e objeto. Uma coisa importante aqui é que o Enesidemo ele vai falar que o fenômeno que nós encontramos na realidade, as coisas que nós vemos na realidade, estão ligadas à alteração sensível do sujeito. O que significa isso? Quando eu entro em contato com um determinado objeto da realidade, por exemplo, esse celular que está gravando aqui agora essa aula, quando eu entro em contato com esse celular ele é um objeto a ser conhecido. E eu sou um sujeito que conhece. Ora, mas para eu conhecer esse objeto sensível, ele tem que provocar uma alteração nos meus sentidos, ou seja, uma alteração sensível em mim, para que eu possa formular o conhecimento acerca do que aquela coisa é. A questão é a seguinte, vejam bem, uma coisa é a alteração sensível, ou seja, que se dá... Caiu a conexão, mas já voltou. Então, assim, uma coisa é a alteração no meu sentido, outra coisa é o objeto a ser conhecido. Veja, a alteração sensível, como eu acabei de falar, ela é oposta ao objeto a ser conhecido.
São duas coisas distintas. Então isso é muito importante você ter em mente. Então, uma coisa é o objeto a ser conhecido, que está ali no caso celular. Outra coisa é a alteração que o meu sentido sofre, a alteração sensível. São duas coisas distintas. Prestem bastante atenção aqui, então. O objeto, então, poderiam dizer, né? O objeto, ele é a causa da alteração sensível do sujeito. Então, vamos lá. Celular é o objeto a ser conhecido. O meu sentido, ele vai sofrer a alteração causada pelo objeto que eu conheço. Então, nós temos objeto, sujeito que conhece, mas a alteração sensível se dá no nível dos meus sentidos mesmo. Então, o objeto é quem vai causar a alteração nos sentidos. Bom, o sexto empírico, o nome é muito engraçado, que o nome tem tudo a ver, né? Nomen est homem, né? O sexto empírico que ele está propondo aqui é o quê? É um fenomenismo empírico, tá? O que significa isso? O fenômeno, ele, ou seja, por ser mera alteração do sujeito, ou seja, eu estou sofrendo uma alteração aqui nos meus sentidos, né? O que é o fenômeno? É isso, é como a coisa aparece para mim. A palavra fenômeno significa isso, inclusive. É uma palavra grega, de origem grega, né? O noumenon, né, é a coisa em si, e o phenomenon é a coisa como ela se mostra para mim. Então nós temos essas duas coisas. O noumenon é o objeto, essa coisa que eu estou vendo aqui agora na minha frente. E como ela se mostra é o phenomenon, ou seja, como ela chega nos meus sentidos. Então vejam, o fenômeno, por ser mera alteração do sujeito, ele está aqui, o fenômeno ele se altera aqui em mim. Né? Como ele alterou os meus sentidos, tá? É alteração sensível. Vejam bem, o fenômeno, então, para sexto empírico, ele não possui nele mesmo, né? O fenômeno ele não possui nele mesmo tudo aquilo que a coisa é. Vejam bem, o fato de eu olhar esse celular e ele alterar o meu sentido da visão, prestem atenção, a alteração que a visão sofre não contém tudo aquilo que o celular é. Então vejam que o fenômeno ele tem uma limitação. Ele tem uma limitação por quê? Porque ele não consegue representar plenamente aquilo que é o objeto a ser conhecido. E aí nesse sentido, vejam, a coisa, aquilo que a coisa é a ontologia. A ontologia vai estudar o que a coisa é. Ok? E quem estuda isso, a ontologia ela faz parte da metafísica. Então raciocina, se o meu sentido, né, a alteração sensível que eu sofro, a alteração pelos sentidos que eu sofro, ela não é capaz de captar tudo aquilo que o objeto é, então essa alteração sensível, que é o fenômeno, ela não é capaz de descrever plenamente o que as coisas são. Portanto, essa perspectiva do sexto empírico é uma perspectiva antimetafísica, porque não vai dizer o que a coisa é. Tudo bem? E aí nós temos o seguinte, o que nós temos então? Para sexto empírico, presta atenção no que sexto empírico vai dizer. Sexto empírico vai dizer que o objeto então externo a ser conhecido, ele é incognoscível. Não tem como eu conhecer o objeto plenamente. Na verdade, não tem como conhecer de jeito nenhum. Vejam que no fundo ele cai numa espécie de dogmatismo invertido em relação à proposição da verdade. É um dogmatismo no qual ele afirma o seguinte, olha, eu não tenho como conhecer aquelas coisas que estão diante de mim. É isso que o sexto empírico está propondo. Ou seja, o fato da alteração dos meus sentidos, é isso que ele está falando, dessa alteração sensível, não representar plenamente o objeto, é porque o objeto ele é incognoscível para ele. Ele leva isso às últimas consequências. E aí nós temos um problema, então, que é o seguinte, é um problema de cunho ético. Qual o problema ético aqui de fundo? O problema é o seguinte, olha, se então as coisas são incognoscíveis, se a realidade é incognoscível, ou seja, eu não sou capaz de conhecer cognoscível, né? Cognoscível vem de cognoscere, em latim, conoscere, né?
na pronúncia eclesiástica. Incognoscível é aquilo que você não tem condições de conhecer. Então, se a realidade é incognoscível, a pergunta é: como vive o cético se eu não tenho como conhecer as coisas exteriores a mim? Os objetos exteriores, o mundo exterior. Como é que eu vou viver? O sexto empírico ele tem uma proposição. Ele vai falar o seguinte: apesar das coisas serem incognoscíveis, eu tenho que viver em função das alterações sensoriais que eu sofro. Olha só, ele está colocando a alteração sensorial como fundamento do meu agir ético. Pessoal, lembram que Platão, né, dizia que acerca das coisas sensíveis nós temos apenas opiniões, doxas? O sexto empírico vai concordar com isso sob certo aspecto. Mas ele vai falar: ok, eu só tenho opinião, mas é opinião, mas essa opinião é em função dessa opinião que eu vou agir. Eu não tenho, segundo o sexto empírico, prestem atenção, eu não tenho um conhecimento pleno da realidade do mundo exterior. O sexto empírico é um neoceticismo, né? Ou seja, não tem fundamento na realidade. Tá? E vejam, repito, essa mentalidade vai voltar lá na filosofia moderna, com David Hume e Immanuel Kant, que nós vamos ver mais lá na frente. Tá? Eu não sei a data disso ainda não, mas nós vamos ver lá na frente. Tá bom? Nós estamos aos poucos terminando agora a filosofia antiga. Semana que vem eu já devo terminar a filosofia antiga e ainda vai passar a medieval toda, só lá na frente que nós vamos falar de filosofia moderna e nós vamos entrar nesses assuntos novamente aqui. Então vejam, como é que nós devemos viver se as coisas da realidade são incognoscíveis? Se elas são incognoscíveis, ou seja, nós não conhecemos, como é que nós devemos viver? Ele vai falar então que nós devemos viver em função das alterações sensoriais que nós sofremos. Ou seja, nós devemos viver em função das meras opiniões que nós temos. E aí nós temos o seguinte: então o que ele está propondo é uma ética do senso comum, do sentido comum, das coisas, né, daquilo que é dia a dia das pessoas, uma ética sem altas reflexões. Ele não está propondo um intelectualismo aqui em sentido platônico aristotélico, em sentido socrático, platônico aristotélico. Vamos ser mais específicos aqui. Ele está falando o seguinte: olha, aquilo que os seus sentidos te dizem de modo imediato é a partir disso que você vai se guiar na sua vida. Então, olha só, é uma ética da experiência mais imediata. É uma ética sem altas reflexões mesmo. Então, ele propõe aqui 4 regras, mais ou menos, para nós vivermos aí, tá? 4 regras básicas. A primeira delas é o seguinte: olha, seguir as indicações da natureza, tá? O que significa isso? Olha, se a realidade física está dizendo para você fazer algo, faça isso daí. Tá? Segunda regra é seguir os impulsos dos sentidos. Por exemplo, sei lá, comer quando você está com fome. Não espera muito não. Terceira regra, respeitar as leis, os costumes, os códigos morais da onde você vive. Bom, tem nada de errado, mas é isso que ele está falando. A questão é, mas e se esses códigos morais, o que fundamenta esses códigos morais? Pirro não está preocupado com isso. É como se fosse o seguinte: olha, os códigos morais, as leis já estão dadas, siga-os. Ele não está preocupado com a fundamentação dessas leis. Coisa que, por exemplo, está em Platão na República, né? É aquela questão lá, por exemplo, dos irmãos de Platão lá da República, que já estão vivendo, né, o Glauco e o Adimanto, né? Ele já não tem mais noção do que é a justiça. É como se a coisa tivesse assim, né? A fundamentação moral da realidade já não tem mais lá. Vejam que lá a Atenas de Platão, a moralidade já tinha ido para o beleléu. O que Platão está querendo fazer? O que o Sócrates está querendo fazer antes do Platão? O Platão está querendo fazer também. Ele está querendo restaurar a moralidade, né? Essa perspectiva ética, ética e moral grega, mas agora fundamentando racionalmente. É como se você tivesse o seguinte: olha, perdemos a moralidade, como é que nós vamos resgatar? É só a fundamentação racional, filosófica, por meio da dialética, segundo Platão, que nós vamos resgatar esse tipo de coisa. Aqui no ceticismo você não tem isso. Imagina, perdeu a regra moral? Lamento, se a regra moral, se as regras, as leis, os costumes do seu povo estão tortos, sexto empírico não tem solução nenhuma para isso.
Não tem mesmo. Ele não está preocupado minimamente com isso. Segue as leis do seu país, aí, da sua cidade, aí, que está tudo certo. Isso é um problema, né? Vejam que Platão e Aristóteles eles estão tentando fazer com que o ser humano viva a plenitude. O sexto empírico, não. Esses céticos, não. E esse tipo de mentalidade voltou hoje em dia aí. Já perceberam que existem pessoas que falam assim, não, nós temos que seguir o que está na lei. Ok, mas o que fundamenta a lei? O que está fundamentando a lei aí? Essa lei é justa? Será que essa lei é justa? Se essa lei é justa, eu devo obedecê-la? Se ela é justa, eu devo obedecê-la por razões óbvias. Mas e se ela é injusta? Eu tenho que simplesmente sair por aí quebrando tudo só porque essa lei é injusta? Dar uma de black bloc, inconsequente, e sair quebrando tudo? É claro que não. Não é assim que nós devemos agir. Tá? E vejam, eu falei muito sobre isso ontem, porque muitas vezes quem defende a verdade é acusado de ser intolerante e justamente o que acontece é o contrário. Nós que defendemos a existência de uma verdade, eu não sou cético, eu estou aqui justamente criticando o ceticismo do Pirro, do Enesidemo, que nós criticamos ontem, e do sexto empírico hoje aqui. Eu que defendo a existência de uma verdade, eu não posso simplesmente aceitar essa, é só você seguir os costumes do seu país. Bom, mas e se os costumes estiverem errados? Se essas leis forem absurdas, eu vou sair simplesmente quebrando tudo por aí? Também não pode ser assim, tá? Um sujeito que simplesmente não está nem aí para a verdade, ele vai querer fazer esse tipo de coisa. Vou sair quebrando tudo, né? As regras sou eu, né? Eu que dito as regras. Não é bem assim, tá bom? E a última regra, né? A primeira, então, seguir as indicações da natureza. A segunda, seguir os impulsos dos sentidos. A terceira, respeitar as leis, os costumes de onde você mora. E a quarta é você não viver sem fazer nada. É você procurar algum ofício para fazer, né? Deixar de ser vagabundo, tá? Isso aí, na verdade, o sexto empírico não está errado, não. Porque muita gente fica lá sem fazer nada, no ócio, né? Aquele ócio vagabundo mesmo. A pessoa tá lá sem fazer nada, na preguiça, né? Pô, vai caçar o teu rumo, vai fazer alguma coisa e para de encher o saco dos outros. Né? Aquele negócio, cabeça vazia, oficina do diabo. É verdade, as pessoas só ficam enchendo o saco dos outros porque elas estão sem ter o que fazer, né? Então, assim, nesse sentido, o sexto empírico está certo, mas para isso você não precisa da filosofia do sexto empírico. A ética das virtudes do Aristóteles já te diz para você fazer isso, ou seja, nós temos que agir na nossa vida. O nosso corpo tem uma tendência ao movimento, à ação, mas a partir o quê? De uma sabedoria prática que está ligada ao quê? Está ligada a uma sabedoria teórica. A sabedoria teórica vai nos ensinar a deliberar, a julgar e a escolher. Isso é o Aristóteles, como nós já vimos lá atrás, tá bom? Então isso é extremamente importante você ter em mente. Bom, e esse ceticismo, então, vamos dizer assim, esse ceticismo empírico, porque está baseado na experiência, o ceticismo do sexto empírico, né? O nome nós podemos chamar que é um ceticismo empírico também. Ele rejeita a apatia lá do Pirro de Élida. Ele rejeita aquela apatia, aquela coisa do eu não devo fazer nada, né? Eu não devo não devo me afetar, não. Nesse sentido aqui, o sexto empírico, ele leva às últimas consequências essa característica empírica dele, de fato. Por que ele leva em consideração essa característica empírica? Porque ele vai falar, olha, nós sentimos fome, ou seja, isso nos afeta. Então nós devemos agir contra a fome, né? Isso me afeta, é você reconhecer, olha, eu sinto fome, eu sinto sede. Então, não é negar, eu tenho que viver impávido colosso, eu não sinto nada. Não é isso. O sexto empírico vai falar, olha, eu sinto essas coisas, mas eu tenho que tentar controlá-las. Tá? Tem que tentar controlar essas coisas aí. Por quê? Porque elas não são males absolutamente falando. Sentir fome, sede, não são coisas absolutamente más, né? Mas nós temos que controlar, tá bom? E aí você, assim, elas causam certa perturbação, mas é você tentar, não é negar a perturbação, vou viver de modo apático aqui, sem sofrer nada, não, você sofre. Só que assim, você não é uma máquina, um Dr. Spock, um Spock, né, lá do Jornada nas Estrelas, que buscava a racionalidade pura, não é nada disso.
Nós sofremos a alteração da realidade, isso nos afeta de fato, tá? Nos causa uma certa perturbação, mas não vamos deixar que isso nos atrapalhe, tá bom? Essa é a regra aqui. E outra regra aqui do sexto empírico, outra regra do sexto empírico, dessa filosofia, desse neoceticismo, desse filósofo chamado sexto empírico, é que ele valoriza a vida comum. Por quê? Porque se você não tem regras, vamos dizer assim, extremamente detalhadas, voltando que a bateria apareceu 20% aqui para mim só de bateria, como não existe uma filosofia extremamente elevada aqui, ela está baseada numa filosofia baseada na minha experiência sensível, essa filosofia, vamos dizer assim, rasteira mesmo, não tem altas reflexões. O sexto empírico vai falar o seguinte: olha, nós temos que viver a vida do modo mais comum possível e vivendo em função daquilo que é útil naquele momento. E essa utilidade, ou seja, você vai viver a partir daquilo que é útil no momento. Essa utilidade é que vai guiar a nossa vida. Vejam, pessoal, quando nós falamos desse utilitarismo, depois aquela perspectiva do utilitarismo britânico e americano depois, essa perspectiva já está aqui na antiguidade. O problema é que os filósofos hoje, né, a mentalidade moderna é de achar que essas perspectivas filosóficas elas foram inventadas na modernidade e na contemporaneidade. Não foram. Essas questões já são colocadas todas lá pelos antigos. Os antigos são muito mais inteligentes do que nós imaginamos. Muito mais inteligentes do que esses moderninhos aí que acham que inventaram a roda. Tá? Então vejam, essa questão da utilidade das coisas já está no sexto empírico. Só que ela foi já refutada logo em seguida pelos medievais. Ou seja, repito, quando os filósofos modernos pegam e colocam determinadas questões ali e tentam utilizar aquelas questões ali e responder aquelas questões ali, e eu vou falar para vocês, eles levam aquelas questões às últimas consequências, eles estão fazendo uma filosofia de quinta categoria, porque isso já foi respondido pelos medievais de maneira plena. De maneira plena. Tá bom? Então essa utilidade mais, vamos dizer assim, mais básica, mais rasteira que as coisas têm a partir da minha vida sensível, que o sexto empírico está propondo, isso não faz sentido, porque ele está no nível mais básico do nosso conhecimento. Ele não dá o passo além, tá bom? De entender que existe uma essencialidade nas coisas que nós já apresentamos lá no Aristóteles. Assiste lá as aulas do Aristóteles. Assiste lá, por exemplo, a aula do Aristóteles que nós falamos sobre a usia, sobre a usiologia, tá? Ou seja, sobre o estudo da substância. Lá nós temos já a resposta para essas questões aqui do sexto empírico. Tá? Os medievais vão aprofundar ainda mais nessa resposta, como nós vamos ver. Tá bom? E aí o sexto empírico fala que quando nós vivemos essa vida da utilidade, nós não vamos nos preocupar com altas reflexões e aí nós vamos cair na ataraxia. O que é a ataraxia? Ataraxia é a palavra grega, né, que indica a tranquilidade da alma, essa imperturbabilidade, essa tranquilidade, essa ausência de perturbação, que é a ataraxia, ela só vem quando nós vivemos essa vida comum. O que significa isso? Para que eu vou me preocupar em ficar na tensão de responder as coisas que são importantes se eu posso viver uma vida comum e não ficar perturbado com isso? Vejam que isso aqui também vai gerar mais lá na frente, querendo ou não, a navalha de Occam também, que você não tem que multiplicar os entes além do necessário. Para que eu vou explicar algo de uma maneira complexa se eu posso explicar de uma maneira mais simples? É isso que o sexto empírico está dizendo em última instância. Está falando isso, olha, eu não tenho que ficar explicando de uma maneira extremamente detalhada aquilo que eu posso, o modo de vida que eu posso levar a partir da minha experiência sensorial, pura e simplesmente. Só que aquele negócio, a experiência sensorial, ela é múltipla, né? Hoje você tem uma, amanhã você tem outra. Já pensou que inferno é a vida de um sujeito que vive uma perspectiva cética? Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra completamente diferente, não tem compromisso nenhum compromisso com aquilo que ele disse anteriormente.
Esse é o inferno da vida do cético. O cara não tem estabilidade de vida nenhuma, tá? É isso então, pessoal. Então, olha só. Você deixa de julgar as coisas. Você faz uma espécie de epoqué aqui também. Você não se aprofunda, você não vai julgar. Tá bom? É isso então. Então esse é o ceticismo do sexto empírico, tá bom? Que viveu ali no final do século, segunda metade do século II e início do século III depois de Cristo. Vejam, essas questões aí que Aristóteles, Platão já responderam, o sexto empírico, os céticos vão recolocar, mas sem olhar para as respostas que esses grandes filósofos deram. E os medievais vão responder novamente, fechando, vamos dizer assim, sob certo aspecto, definitivamente essas questões, só que os modernos não vão estar nem aí. Por isso que o mundo está louco, porque as pessoas não olharam, eu costumo dizer isso, as pessoas não olharam para as respostas dos medievais, não deram a mínima para as respostas dos medievais e foram à frente com falsas soluções para problemas que já tinham sido resolvidos. Ou seja, eles dão solução falsa para aqueles problemas, e aí o que está acontecendo? Eles simplesmente não pioram a situação. Pioram a situação de que modo? Porque aquele negócio que Aristóteles fala, erro pequeno no início é grande no final. Já pararam para pensar? Quando você começa a fazer um erro pequeno aqui, e a propagação do erro ela vai se dando de tal modo que lá no final você está com um erro absurdo e nem se deu conta. É aquele negócio, imagina só, sei lá, em termos astronômicos. Você está olhando lá para o céu, você está olhando, está com um telescópio, você está olhando para uma estrela ali. Se você move um segundo de arco em termos de grau, né, que são as subdivisões do grau, você move um segundo de arco, que é um mínimo ali que você está movendo, você já está olhando uma galáxia completamente distante em outro lugar. Erro pequeno no início é grande no final. Os erros dos modernos, que estão baseados aqui nessas questões desses céticos que eu tenho apresentado aqui para vocês, que essas questões são retomadas lá na frente, o erro pequeno que os modernos vão ter ali, vão se transformar em grandes na atual situação onde nós encontramos. Ou seja, nós vivemos uma hipermodernidade, né, onde as pessoas não sabem para onde estão indo e não sabem a origem dos erros que nós vivemos. É isso que nós vamos ver aqui no nosso curso de filosofia no decorrer dele aí. E eu espero que você esteja entendendo isso. Essas questões que eu tenho colocado aqui, elas vão reaparecer, nós vamos mostrar as soluções delas bem lentamente, nós vamos formar uma solução, um corpo de solução aqui em termos de história da filosofia. A modernidade retoma essas questões, dá uma falsa resposta para essas questões, e esse pequeno erro que os filósofos iniciais da modernidade vão ter, na verdade começa um pouco antes, no final da Idade Média, tá? Principalmente ali com o nominalismo de Guilherme de Ockham. Então esse erro pequeno aí vai se propagar de tal modo que vai levar uma sociedade doente como a nossa atual. Doente, uma sociedade completamente doente, onde as pessoas não sabem mais como analisar as coisas que estão ao redor delas aí. Elas analisam as coisas simplesmente a partir de uma vontade e dizendo o seguinte, eu quero que a realidade seja assim e ela vai ser. Tá bom? E isso não funciona. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Chegamos ao final da nossa aula hoje, que foi sobre a segunda parte do neoceticismo. E ontem nós falamos sobre o Enesidemo, que é a parte 1 do neoceticismo, e hoje nós terminamos a parte 2 do neoceticismo aí com o filósofo chamado Sexto Empírico. O nome dele é Sexto Empírico. E a próxima aula, a aula de amanhã, nós vamos falar sobre o neo-aristotelismo de Alexandre de Afrodísia. Nós vamos falar sobre esse filósofo porque ele vai ser muito importante para a filosofia medieval, tá? Alguns filósofos medievais vão retomar algumas questões aristotélicas, e o Alexandre de Afrodísia ele faz uma ponte entre o próprio Aristóteles praticamente
e a filosofia medieval como um todo, como vai aparecer lá na escolástica principalmente. Tá bom? É isso então, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, espero que todos estejam bem aí e não deixem de curtir nosso vídeo aqui depois, curtir lá no canal da Academia Areté no YouTube, o canal no YouTube lá nosso é Academia Areté. Não deixa de se inscreve lá no canal, tá bom? Não custa nada, dá o seu like lá, sua curtida aí para gerar engajamento. E esse vídeo aqui, compartilha com outras pessoas também para ter maior engajamento, para ele chegar a mais pessoas aí. Tá bom, pessoal? É isso então. Queria agradecer então a presença de todos, muito obrigado a todos mais uma vez e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Grande abraço.